Olá pessoal, aqui é o Maurício Fantasia novamente e esse é o segundo vídeo da série de 3 vídeos que eu vou mostrar para vocês o meu método de geração de clientes pela internet. Então no primeiro vídeo a gente falou sobre site, como deve ser a estrutura do seu site para receber esses visitantes, um site que converta visitantes em clientes. Tá? Quem não assistiu esse primeiro vídeo, vai lá no meu canal do YouTube e só pega para ver esse vídeo antes de dar essa continuidade. Hoje a gente vai falar de um outro ponto extremamente importante. Depois que o seu site está pronto, está todo estruturado de uma forma onde ele vai converter os visitantes em clientes, é a hora da gente falar do público. Como selecionar esse público, essa é uma peça fundamental. Por quê? Quando você coloca uma campanha no ar, você tem que direcionar ela para um público certo. Então você tem um site bem construído e precisa exibir seus anúncios para o público correto para que eles cliquem no anúncio e vão até seu site e o seu site vai fazer eles virarem clientes. Beleza? Antes de falar, entrar aqui no detalhe do público, aqui já tem algumas explicações, eu só quero dar um exemplo para vocês de uma coisa bem real. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu abri uma outra empresa junto com a minha esposa. Minha esposa ela é fisioterapeuta, é especializada em Pilates. Então a gente abriu um estúdio de Pilates. Né? E a história interessante é que depois que a gente abriu esse estúdio de Pilates, todos os cálculos, levantamos o valor de investimento, break-even e todas as informações necessárias. E no lançamento do estúdio, a gente fez os cálculos e a gente já tinha essa ideia, obviamente, e a gente viu que a gente tinha caixa para rodar o negócio por 2 meses. Né? A gente tinha caixa para rodar por 2 meses. Ou seja, nós tínhamos 2 meses para conseguir o número total de clientes para pagar o giro do negócio, o custo do negócio para ele se manter em pé e continuar rodando. E eram 2 meses para a gente conseguir faturar R$4.500. Né? Não é que se a gente não faturasse o negócio não ia prosperar, mas esse era o dinheiro necessário para fazer o negócio rodar e nós tínhamos 2 meses em caixa. E aí eu apostei simplesmente nessa estratégia, que eu estou mostrando para vocês hoje. Partindo do primeiro passo, o site, partindo do segundo passo, o público. No segundo mês, nós faturamos R$4.635. Então, nossos problemas, ou possíveis problemas, estavam totalmente resolvidos. Então, isso que eu estou mostrando para vocês, ele vai funcionar para qualquer tipo de negócio. Parece complexo, mas não é. É muito simples. Fazendo da forma correta, os pequenos passos, vai dar certo para qualquer negócio. Não importa o tamanho dele. Esse negócio, meu e da minha esposa, a gente estava simplesmente começando. Agora, eu também aplico para outros negócios que faturam milhões por ano. E ele vai funcionar da mesma forma. É lógico que a grande diferença é quanto investimento cada negócio pode fazer em cada momento. Né? O meu e da minha esposa, naquele momento, a gente podia fazer um investimento pequeno. A gente começou a investir em torno de R$500 por mês, para vocês terem uma ideia. Já a gente gerencia na nossa agência campanhas que passam os R$100.000 por mês. Dependendo do período do ano, esse valor pode ser até 3 vezes mais. Então, é só para ficar fixado na sua mente que isso pode funcionar para qualquer tipo de negócio. E se você está começando um negócio, já tem um negócio e ainda não anuncia na internet ou não tem resultado de anúncio na internet, aplique esse método. Vai dar certo para você, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas então vamos aqui voltar e falar da questão do segundo passo, que é definir bem o público. As 2 mídias que eu costumo trabalhar, eu trabalho com várias, mas as 2 principais para iniciar um negócio na internet são o Google e o Facebook. Tá? Então eu vou começar aqui falando de Google, o que é realmente importante definir em relação ao público para você colocar uma campanha no ar. Primeiro, é saber qual a localização dessa pessoa que você quer atingir. Então eu vou dar bem o exemplo do estúdio que a gente tinha na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, bem próximo a São Paulo. E para quem não conhece a cidade, é onde fica o maior aeroporto aqui da América Latina, o aeroporto de Guarulhos de Cumbica. Então acho que fica um pouco mais fácil para vocês entenderem. É uma cidade com 1.200.000 habitantes. Tá? Então a gente definiu como localização apenas a cidade de Guarulhos. Apesar de a gente estar muito próximo de São Paulo, a gente decidiu não concorrer com nenhum outro
Estúdio de Pilates de São Paulo. E aí vem um fator muito importante. Por que eu não quis concorrer com São Paulo? Porque quando você busca estúdio de Pilates em São Paulo, tem uma concorrência muito grande. Se eu entrasse dentro dessa concorrência, eu ia ter que investir muito mais. Então a decisão foi simplesmente ficar em Guarulhos, onde eu poderia atingir as pessoas até mais próximas, porque aí tem questão de localização, mais fácil para a pessoa chegar, como se fosse uma academia, né? Para a pessoa vai continuamente, então quanto mais perto da casa, melhor. Então a localização é ponto fundamental. Então se você está começando uma campanha, tente começar dentro da sua cidade, né? Depois, se começar a dar certo, você vai expandindo para cidades ao redor. Claro, se você conseguir atender, né? Se você tiver potencial de entrega, se for um produto, ou se for muito distante, alguém pode não ir até a sua loja, enfim, então tem que pensar isso nesse ponto muito importante. E na localização também está envolvida uma questão que eu comentei anteriormente, que é a questão do investimento. Quanto maior o raio de ação que você quer atuar, maior provavelmente vai ter que ser o seu investimento para conseguir atingir todas essas regiões. Combinado? O segundo ponto é importantíssimo, é pensar o que as pessoas buscam, né? Então imagine uma pessoa que quer o seu produto ou serviço, o que ela vai fazer no Google, o que ela vai buscar. Então só para entender, o que eu estou falando de Google é quando alguém vai no Google e faz uma busca. Então no meu caso, a gente utilizava como principal palavra estúdio de Pilates. Essa era uma das nossas principais palavras. Mas nós tínhamos outras. Pilates em Guarulhos, estudo de Pilates em Guarulhos, aula de Pilates, Pilates de solo, enfim, tinha uma sequência de palavras que eram extremamente importantes para a gente. Então foca no seu negócio e pensa, alguém que queira comprar o meu produto ou serviço, qual é a palavra que essa pessoa vai buscar? Né? Então, por exemplo, uma busca por o que é Pilates. Eu não tinha essa palavra, eu não exibia meu anúncio. Porque quem está buscando o que é Pilates não necessariamente quer fazer uma aula, está procurando um estúdio. Quem está procurando o que é Pilates, ela quer simplesmente saber, conhecer um pouco mais. Então, por que eu não tinha essa palavra? Porque isso poderia me gerar um clique, um custo, e a pessoa ia entrar no meu site simplesmente sem ter a real intenção de fazer uma aula de Pilates. Agora, se eu tivesse muito investimento, eu utilizaria essa palavra? Sim, poderia utilizar, né? Se eu tivesse conseguido utilizar todo o investimento, tivesse 2 mil, 3 mil, 5 mil reais por mês, eu poderia começar a utilizar outras palavras que poderiam talvez gerar um cliente para mim. Mas, como no meu caso era um investimento pequeno, o ideal é focar nas principais palavras, tá? Então, é essa a dica que eu dou para você. Encontre as palavras que as pessoas buscam, que ligam com uma necessidade de ter o seu produto ou serviço. E aposte inicialmente nas principais palavras. Se as principais palavras realmente derem certo e você tiver mais investimento, comece a ampliar esse leque de palavras. Combinado? O outro ponto é o que eu costumo chamar do não público. O que é o não público? Continuando dando o exemplo do Pilates. Então, se alguém faz uma busca por Pilates em Guarulhos, eu quero aparecer na busca, né? Eu quero que o meu anúncio apareça no Google para alguém clicar. Mas se alguém buscar emprego em estúdio de Pilates em Guarulhos, com certeza eu não quero que o meu anúncio apareça. Então, esse é um ponto importante, eu vou até comentar um pouco mais na terceira aula, porque é um tipo de configuração da ferramenta do Google. Eles chamam de correspondências de palavra. Então, esse é um ponto estrategicamente importante para você ter um bom resultado e um custo baixo da sua campanha. Se você não usar a correspondência correta de palavra, o seu anúncio pode aparecer para esse tipo de busca. Então, por exemplo, fotos de Pilates, vídeos de Pilates, emprego, como eu falei, curso de Pilates. Então, essas buscas eu não queria aparecer. Então, eu tenho que entender quem é o meu não público. Ou seja, quais são as buscas relacionadas que eu estou colocando na minha campanha, porque eu não quero que meu anúncio apareça. Né? Então, você precisa listar essas palavras também, porque isso vai ser usado no momento da criação dos anúncios dentro da ferramenta. Tá? Um outro ponto é o dia e o horário. Então é importante você determinar quais são os dias e horários que você quer que a sua campanha esteja ativa. Isso também é muito importante. Por quê? No caso do estúdio de Pilates, a gente tinha um horário de atendimento
e também, como eu falei, uma verba limitada, então eu priorizava essa verba para os dias de semana e horário comercial. Aos fins de semana, eu mantinha minha campanha pausada para não gastar toda a minha verba. Não é que pode não dar resultado aos fins de semana, também pode dar resultado, mas o que eu fiz? Fiz uma medição, identifiquei a quantidade de contatos por dia que eu tive em cada dia da semana. A partir disso, eu consegui determinar que os melhores dias de contato eram realmente dias da semana e horários comerciais. Então entenda qual é o horário que o seu público está fazendo essa busca, ou que ele mais pode fazer essa busca. Se você quiser começar deixando aberto para todos os horários, para todos os dias, tudo bem, mas depois de uma semana você precisa avaliar a quantidade de gasto por dia e por horário que você teve e a quantidade de contatos que você recebeu, tá? Esse é um ponto que eu vou falar também na parte da criação dos anúncios, que é controlar muito bem cada contato que você recebe. Essa é a única forma que você vai conseguir saber se a sua campanha está valendo a pena ou não, ok? Então, esses são os pontos principais. A definição do público é de suma importância para você ter uma campanha de bom resultado, tá? Porque senão o que acontece? Você escolhe as palavras erradas, né? Não identifica o que as pessoas buscam, escolhe uma localização que às vezes é muito afastado de você e as pessoas até entram no seu site, têm interesse, mas veem o endereço e falam, nossa, é muito longe, eu não vou ir até lá. Então, o que acontece com todas essas pessoas? Elas entram no seu site, gastaram uma parte do seu investimento, mas não vão se tornar seus clientes, tá? Indo para Facebook, que é uma ferramenta extremamente poderosa também para aquisição de clientes. Então, Google e Facebook foram as duas mídias que eu utilizei dentro da estratégia que eu fiz para o nicho de Pilates, onde a gente, no segundo mês, aí, faturou mais de R$4.500, a gente precisava. E ao longo de mais meses, a gente chegou a faturar 10, 12 mil reais. Então, só para vocês entenderem como que uma estratégia simples alavancou esse negócio. E o mais importante, Maurício, o que mais você fez de publicidade para esse negócio? Nada. Simplesmente nada, tá? Então, a gente conseguiu alavancar só com Google e Facebook. Se eu conseguir, não tenho dúvida que qualquer pessoa pode conseguir, qualquer tamanho de empresa vai conseguir isso. Falando de Facebook agora, da mesma forma, você precisa definir localização, tá? Precisa definir o raio que você quer atingir essas pessoas. Um ponto importante da diferença do Google e do Facebook é que o Google a pessoa vai lá e busca por uma palavra-chave. Então, eu não preciso saber se é homem, se é mulher, qual é a idade. Se a pessoa busca a palavra-chave é porque ela está interessada, tá? No Facebook, eu já tenho outros filtros. Então, eu preciso definir o sexo, eu preciso definir a idade, eu preciso definir também os interesses. O sexo, coisa simples. Falando de novo do Pilates. No sexo, a maioria das nossas clientes eram mulheres, então a maior parte do investimento a gente focava no público feminino, tudo bem? Em relação à idade, a gente também tinha uma ideia de idade. Então, pessoas de 18 a 24 anos era a menor quantidade de clientes que nós tínhamos, então a gente também focava menos verba para esse público, tá? E a procura a gente já tinha sacado, né, depois de algumas semanas, que não era essa idade que mais procurava a gente. Nos interesses, o que são interesses do Facebook? São simplesmente o que as pessoas gostam, que fazem, que leem, quem elas seguem, né? Então, nesse caso, a gente procurou em pessoas com interesses relacionados a Pilates. Então, lá tem no Facebook o próprio Pilates, tem o nome do fundador do Pilates, que se chama Joseph Pilates. Então, a gente selecionou esses interesses, porque pessoas que têm esse tipo de interesse provavelmente podem se interessar em fazer aulas de Pilates, né? Outros públicos que eu não selecionei, por exemplo, musculação, né? Alguns exercícios físicos muito extremos. Então, parece similar, mas ao mesmo tempo é muito distinto. Então, tem que ter esse raciocínio e pensar muito bem na hora de definir esses interesses. Porque quem gosta de musculação e tal, não necessariamente vai gostar de Pilates. Na verdade, não é nem não necessariamente. Muito provavelmente não vai gostar de Pilates, que é um tipo de exercício diferente, tem outros objetivos, tá? Então, você como dono do seu negócio vai saber, com certeza, definir bem quem é esse público, o que essas pessoas que podem querer se tornar seus clientes, o que elas gostam.
E depois tem o que eu chamo de públicos personalizados, que você pode montar dentro do Facebook. Isso daí também mais para frente em outros vídeos eu vou explicar melhor. Mas se você quiser começar a pesquisar sobre isso, vai fundo e é realmente muito importante. Tem alguns públicos personalizados. O primeiro é o remarketing. O que é o remarketing? São pessoas que já acessaram o seu site anteriormente. Então, independente se elas vieram do Google, Facebook, pode ter vindo de qualquer lugar. Mas se elas já acessaram o seu site em um determinado momento, você pode criar um anúncio no Facebook e configurar no Facebook dizendo: Facebook, eu quero que você mostre esse anúncio só para as pessoas que já acessaram o meu site. Então isso pode valer muito a pena para quem já acessou, viu alguma informação e não se tornou seu cliente. Você pode criar um anúncio de alguma oferta especial, algum desconto especial, alguma novidade que esteja acontecendo nessa semana, nesse mês. Você cria esse anúncio e foca só para quem já te conhece, para quem já acessou seu site. Então isso é uma estratégia muito positiva e que pode trazer com certeza muitos resultados. O que a gente chegou a fazer no Pilates? Então a gente tinha um Pilates Day, tinha alguma promoção, a gente fazia esse anúncio e direcionava para essas pessoas que já tinham acessado o nosso site. Isso também convertia bem. Um outro ponto, se você tiver listas de e-mail, então você tem uma empresa há muito tempo e tem uma base de e-mail, você pode fazer o upload dessa base no Facebook e também fazer anúncio direcionado só para essas pessoas, tá? Também é uma possibilidade. E uma outra possibilidade é o que o Facebook chama de lookalike. Lookalike quer dizer um público semelhante. Então, o Facebook ele tem scripts, robôs extremamente inteligentes que eles vão fazer o seguinte: eu posso determinar que eu quero criar um lookalike da minha lista de remarketing. O que o Facebook vai fazer? Ele vai criar uma lista de 1 milhão de pessoas, tem outras, pode chegar até 10 milhões de pessoas, mas a menor é de 1 milhão de pessoas, de perfis parecidos às pessoas que já acessaram o seu site. Não é bem inteligente isso? Não é uma ferramenta muito inteligente? Então o Facebook vai traçar quem está dentro do seu perfil de remarketing, ou seja, se são mulheres, da onde são, o que elas gostam, qual a idade, enfim. Ela traça esse perfil e cria uma lista de 1 milhão de pessoas com perfis parecidos. É realmente muito inteligente da ferramenta do Facebook e eu vou te falar, dá muito resultado utilizar essas ferramentas. Então, esse é o resumo geral para a definição do seu público. Tanto no Google como no Facebook, é tarefa primordial de você detalhar, colocar no papel, numa planilha, antes de partir para a ação de criar os anúncios efetivamente. Porque tudo isso você vai ter que ter determinado no momento que você vai criar esses anúncios. Senão, você vai se perder, vai escolher as palavras erradas, você vai escolher a localização errada, a idade errada. Pronto. O que é isso? É desperdiçar dinheiro, é jogar dinheiro fora. O segredo de ter resultado nessas ferramentas é saber gastar bem, saber utilizar bem a verba. É muito fácil colocar dinheiro e jogar dinheiro fora. Elas são... As duas ferramentas são consumidoras de dinheiro muito grande, né? Pode ser uma máquina de jogar dinheiro pelo ralo, se você não fazer as configurações corretas. E essas configurações, esses detalhes, são simples, né? São coisas básicas que qualquer pessoa pode conseguir aprender e fazer. É só ter essa paciência e essa pitada de conhecimento. Combinado? Então, estou finalizando essa aula. Se você tiver algum tipo de dúvida, pode deixar um comentário aqui no meu Facebook, ou pode deixar um comentário também aqui no YouTube. Fica à vontade, eu vou responder para todo mundo na medida do possível. Eu também tenho um blog que chama mauriciofantasini.com.br. Se você quiser acessar lá, tem diversos posts de vários assuntos. Pode entrar lá também, deixar seu comentário. Enfim, fica à vontade. Meu objetivo é te ajudar a alavancar seu negócio, do mesmo jeito que eu consegui alavancar o meu e também para os meus clientes. Combinado? Vamos junto então? Te espero no terceiro vídeo, que daqui a pouco eu vou liberar para vocês. Fica atento no seu e-mail e precisando é só chamar. Vamos junto, um abraço, até mais.